50.000. Essa é a média de palavras que um adulto é capaz de falar em sua língua nativa, apesar de termos somente 40 unidades de som de fala, chamados fonemas. Mesmo possuindo poucos códigos, conseguimos fazer milhares de combinações entre eles e produzimos frases inteiras, em milésimos de segundo. Mas como isso é possível? Através do nosso ultrapotente sistema nervoso. Nosso cérebro é o responsável por todas as ações somáticas e viscerais do nosso corpo. Muitas de suas funções combinadas produzem, por exemplo, a linguagem. O que é linguagem? De acordo com o dicionário Michaelis, linguagem é a faculdade de expressão audível e articulada do homem, produzida pela ação da língua e dos órgãos vocais adjacentes. Fala. Qualquer meio que sirva para exprimir sensações ou ideias. Agregado de palavras e métodos de os combinar usados por uma nação, povo ou raça. Idioma, língua ou dialeto. Por tudo isso descrito no dicionário, podemos dizer que a linguagem é um sistema muito poderoso, complexo e com muita plasticidade. Constantemente, novas combinações de palavras e sentenças estão sendo criadas, através do uso criativo de palavras, de acordo com as regras de gramática. A linguagem é a grande responsável pelo progresso das civilizações, e isso se deu porque o homem, ao longo de sua evolução, foi sofrendo mutações e modificações anatômicas e funcionais no seu sistema nervoso. Isso fez com que seu cérebro se diferenciasse do cérebro dos demais animais. Mas muito cuidado! Não devemos confundir linguagem com inteligência, já que ela não é necessária para se pensar. Os macacos, por exemplo, conseguem fazer muitas atividades que requerem raciocínio abstrato, sem o uso da linguagem. Einstein também relatou que seus melhores pensamentos vieram de imagens mentais, sem o uso de linguagem. Mas não se pode negar que ela foi o caminho para que ele pudesse trazer ao mundo as suas teorias. Visto isso, podemos afirmar que nosso cérebro é capaz de produzir uma linguagem funcional, especializada e altamente complexa. Mas para que isso ocorra, o sistema nervoso usa estratégias de ativação, que permitem chegar à área correspondente. Si on m'entend bien, comme je n'aime pas énormément cette sorte d'ustensile, je l'ai mis sous ma cravate, mais si par hasard ça fait un obstacle, ayez la gentillesse de me le dire. On entend? On n'entend pas. Et comme ça, entend-on. Ça va pas? Dites, ça va? Alors, la cravate, donc, était un obstacle. Mas como isso é possível? Os neurônios. São eles que levam as informações, sejam elas visuais, auditivas, motoras ou sensitivas, para as áreas corretas do nosso sistema nervoso. Eles fazem isso através das sinapses, que funcionam como a brincadeira do telefone sem fio, na qual a informação passada para o primeiro neurônio deve ser a mesma que chega ao último neurônio. Assim sendo, ocorrem as ativações cerebrais. Mas isso é tão simples? Não! Na linguagem, por exemplo, sempre ocorrem ativações múltiplas, pois as palavras sempre se relacionam a múltiplas representações mentais. Essas representações podem ser divididas em 3 partes: a fonologia, que é o som da palavra, a semântica, que é o significado da palavra, e a morfologia, que é a raiz da palavra e as partes que a compõem. Ao ouvir a palavra banana, o sujeito pode também ativar representações mentais como batata ou nana, pela semelhança de som produzido. Também pode ativar palavras como melão e maçã, por serem frutas e terem quase o mesmo significado. E também pode ativar palavras com a mesma raiz banan, como bananada e bananeira. Como se percebe, há diversas palavras que se relacionam com banana. E a junção de todas essas informações é que fará a interpretação correta. Se nosso sistema nervoso não trabalhasse com ativações de múltiplas áreas cerebrais,
Provavelmente, a palavra banana seria compreendida de forma errônea. Podemos dizer que existe uma localização cortical, na qual a informação da linguagem percorre o nosso cérebro. Porém, é preciso lembrar que o cérebro possui muita plasticidade e as áreas podem variar. O modelo chamado de Wernicke-Geschwind propõe, simplificando, que a linguagem, quando ouvida, passa primeiramente pelo córtex auditivo primário e pela área de Wernicke, a qual é responsável pela compreensão da linguagem. Então, a informação é lançada para a área de Broca, através do fascículo arqueado. Finalmente, a informação chega no córtex motor e a pessoa consegue responder ao que foi ouvido. Quando a linguagem é escrita, ou seja, a pessoa lê a informação, ao invés de ouvi-la, o trajeto inicial é através do córtex visual, para depois seguir até a área de Wernicke. Isso! Desde o final do século XIX, inúmeros neurologistas tentam estabelecer uma relação definitiva entre cérebro, corpo e mente. Paul Broca e Carl Wernicke foram alguns deles, e fizeram tão grandes descobertas que seus nomes foram parar nos livros de anatomia como nomenclatura de regiões responsáveis pela linguagem. Assim como os astrônomos batizam as estrelas, Broca e Wernicke tomaram seus lugares no cérebro de todos nós. Em 1864, Broca disse que a expressão da linguagem é controlada somente por um hemisfério, sendo quase sempre o esquerdo. Isso depois dele ter tido pacientes com lesões nos lobos frontais esquerdos e que apresentavam quase que total incapacidade de falar. Sua teoria pôde ser comprovada através do teste de Vada, no qual anestesia-se um lado do cérebro. Esse teste foi criado por Jung Vada em 1948. Sim, humanos gostam de dar seus nomes às suas descobertas, mas isso já é outro assunto que Freud poderia explicar com mais propriedade. Mas falando nele, foram as descobertas de Broca que abriram caminho para que Freud concedesse uma base fisiológica para os problemas de fala. Mas continuando, foi através do teste de Vada que se percebeu que a anestesia em uma área no lado esquerdo do cérebro, no lobo frontal, bloqueava a fala. Essa área ficou conhecida como área de Broca. O que o Wernicke fez? Em 1874, Carl Wernicke descobriu que pessoas com lesão na superfície superior do lobo temporal, entre o córtex auditivo e o giro angular, modificavam a fala normal. Como essa região fica fora da até então conhecida área de Broca, concluiu-se que o cérebro possui mais de uma única região responsável pela linguagem. Essa região foi chamada então de área de Wernicke, mas os achados de Wernicke mostram que as lesões na área por ele descoberta provocavam sintomas muito diferentes dos observados quando a área de Broca é lesionada. Nas lesões na área de Wernicke, os pacientes conseguiam falar fluentemente, mas a compreensão era muito pobre. Já nas lesões da área de Broca, o paciente tinha a compreensão enquanto que a fala era perturbada. Foi assim que Wernicke concluiu que a área de Broca é responsável pela expressão da fala, enquanto que a área de Wernicke é responsável pela compreensão da linguagem. O modelo de Wernicke teve alterações e se transformou no conhecido modelo de Wernicke-Geschwind, visto anteriormente. Como é o nome dessas lesões? Chamamos esse tipo de lesão de afasia, do verbo grego phanai, que significa falar, que derivou phasis, que significa palavra. Junto com o prefixo negativo a, temos afasia, que de acordo com suas raízes, seria uma incapacidade para falar. Mas não é tão simples assim. As afasias podem ser de diversos tipos e com características distintas, dependendo do local em que ocorreu o dano. Na afasia de Broca, a produção verbal é não fluente. A repetição de frases e a denominação de objetos também está alterada, embora a compreensão apareça preservada. Já na afasia de Wernicke, a produção verbal é fluente, enquanto que a repetição de frases, compreensão e denominação de objetos aparecem alteradas. Além das afasias de Broca e Wernicke, existem outras. Entre a afasia de Wernicke e Broca, pode ocorrer a chamada afasia de condução. Ela é consequência da desconexão, por ocorrência de lesão,
entre as áreas de Broca e de Wernicke. Isso porque lesões nessa área afetam principalmente o fascículo arqueado. Ele é responsável por fazer a transferência de mensagens da área de Wernicke à área de Broca. Nas pessoas com afasia de condução, a produção verbal e a compreensão aparecem preservadas, enquanto que a repetição e a denominação aparecem alteradas. Existem também as chamadas afasias transcorticais, que podem ser do tipo motora ou sensorial. Na afasia motora, a produção verbal e a denominação de objetos aparecem alteradas, enquanto que a repetição e a compreensão aparecem preservadas. Já na afasia sensorial, a denominação de objetos e a compreensão são alteradas. A produção verbal e a repetição estão preservadas. Existem ainda as afasias do tipo anômica e também global, de acordo com os locais lesionados. Na afasia anômica, a denominação de objetos aparece alterada, enquanto que as demais funções permanecem inalteradas. Na afasia global, como a área lesionada é muito extensa, todas as funções estão alteradas. Além de todas essas características, em todas essas afasias, a escrita também está alterada. Apesar dos muitos estudos e descobertas, as fronteiras dessas áreas não estão claramente definidas e podem variar de uma pessoa para outra, pois, como já dito anteriormente, o cérebro possui muita plasticidade. Por isso, os neurologistas persistem na busca de descobertas de novas áreas corticais envolvidas com o processo da linguagem. E a tecnologia, através de exames de neuroimagem cada vez mais claros e precisos, corrobora para que se consiga descobrir cada dia mais sobre essa sensacional máquina, que é o corpo humano. E para que tenhamos respostas cada vez mais precisas sobre, por exemplo, como um bebê em 3 anos consegue aprender uma língua e se expressar através dela com destreza e domínio. Como é que você faz isso, filho? Usando o cérebro.